Olá! Hoje eu quero falar contigo de uma coisa que provavelmente já aconteceu, está acontecendo ou ainda vai acontecer na tua casa. Não é regra todos os bebês passarem por isso, mas muitos e muitos passam. Os bebês que estão tudo organizadinho no dia deles, eles passam em momentos específicos. Outros podem começar a acontecer com mais frequência, e isso que a gente vai tentar ajustar aqui nesse vídeo juntinhos. Vamos falar um pouco hoje sobre despertares longos na madrugada. Poucas coisas deixam a mãe mais irritadas do que ficar 2 horas com o bebê acordado na madrugada. Na madrugada, o nosso corpo, o nosso cérebro pede para dormir. Mesmo quando a gente está tentando reduzir a quantidade de mamar do bebê, por exemplo, que a gente vai colocar outros métodos para o bebê dormir na madrugada, chega uma hora que a gente não chega, não dá mais. Aí a gente vai colocar o bebê no peito para dormir e ele chora, ele grita, ele não quer, ele tá já num nível que ele tá irritadíssimo, ele não quer nada daquilo. Por que que isso acontece e como que a gente pode resolver? Despertares longos podem ter questões fisiológicas envolvidas, questões neurológicas envolvidas, questões emocionais envolvidas e questões comportamentais. Normalmente, NID é o quê? Neurológico ou fisiológico. O fisiológico são desconfortos que o bebê pode estar passando, tanto desconforto físico, como o bebê pode estar com gases, o bebê pode estar com dor na musculatura, o bebê pode estar com dor na barriguinha, o bebê pode ter refluxo, o bebê pode estar com congestionado, com dor de ouvido, o bebê pode estar com desconforto. O bebê, quando está aprofundando o sono e tem algum desconforto, ele acorda indignado, ele acorda com dor. Ninguém quer acordar com dor na madrugada. Então é mais difícil o bebê se acalmar para voltar a dormir. Então, o um a gente sempre elimina o básico, desconforto. Outro grande motivo é o horário inadequado para o bebê dormir. Por quê? Porque tem bebês que vão dormir às 10 da noite, acordam lá 8, 9 horas da manhã e dormem a noite toda. Tá maravilhoso, não mexe em time que tá ganhando. Mas tem muitos bebês que eles vão dormir tarde e eles têm esse despertar longo ou eles acordam cedo. Por quê? Porque o normal é o nosso corpo ter um ciclo circadiano. Em cada horário do dia está acontecendo alguma coisa. Normalmente, a produção de melatonina é regulada com o pôr do sol. Se o sol se põe 6, 7 horas e o bebê está indo dormir só às 10 da noite, o bebê está produzindo melatonina enquanto ele está acordado. E isso pode causar uma desregulação hormonal no bebê. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, se acontecer isso, é antecipar a hora do bebê dormir. Antecipar a hora dele dormir pode ajudar também no próximo ali, que é exaustão acumulada. O bebê pode estar hiperativo, hipervigilante, ele pode estar muito alerta, porque ele está com excesso de cortisol do dia. E pode nem ser desse dia, pode ser acumulado de dias anteriores. Mesmo que hoje o bebê tenha cumprido a tabela ali, dormido, sei lá, 4 horas, que é o que ele precisa durante o dia, se ele vem de vários dias dormindo muito menos do que é o normal esperado dele, ele está com déficit de sono acumulado. Ele está com muito cortisol acumulado no corpinho dele, e isso deixa o bebê hipervigilante. É o bebê que, na hora que ele vai começar o boom de produção de melatonina, o cortisol diz: Não, não, amigo, aqui quem manda sou eu, sai daqui, aqui é o meu terreno. Aí o bebê não consegue aprofundar o sono. E isso acaba podendo acontecer a tal da inércia do sono. O que que é a inércia do sono? Quando o bebê está aprofundando o sono, ele acorda. Sabe como que é que a gente acorda quando a gente está entrando em sono profundo? A gente está naquele sono ótimo, profundo, sonhando ali, e aí acontece um barulho, acontece alguma coisa, a gente acorda meio perdido, a gente não sabe onde está, não sabe se é dia, não sabe se é noite, a gente está meio perdido. Para o bebê, essa sensação deixa ele muito confuso, deixa ele perdido. Então, essa inércia do sono pode causar esses despertares longos. O bebê demora para ele conseguir se regular de novo, até baixar aquela adrenalina que acordou com muita palpitação, assim, né? Não é palpitação a palavra certa, mas ele acordou muito agitado e aí demora para ele se regular. O bebê tudo é mais lento, né? Porque ele não tem todo o cérebro dele formado. Então, se ele acordou muito agitado, ele pode demorar mais para dormir. O próximo são fatores neurológicos. Aí sim, meu amor, a grande maioria vai passar por isso, que aí são os famosos saltos de desenvolvimento. Quais são os principais saltos de desenvolvimento que impactam a madrugada? O salto dos 4 meses é um dos campeões. Só não é o campeão porque tem o salto dos 8 meses.
O salto dos 8 meses, o bebê ele está tendo a noção de permanência de objeto, ele está na angústia da separação, ele está aprendendo a se locomover com maestria, ele já está ou engatinhando horrores, ou então ele está já tentando escalar, ou ele está tentando engatinhar e não consegue. Ele está naquele momento que ele pode não estar conseguindo engatinhar, mas o corpo dele não quer ficar parado, ele quer ser um bebê do movimento. Então é mais difícil de acalmar o bebê nesse horáriozinho da madrugada, em qualquer horário do dia. Mas se ele acorda com também ali a exaustão acumulada e inércia de sono, ele, pronto, acordei, vou treinar. E aí ele começa a querer engatinhar, ou ele quer ver a mamãe, porque ele pode estar na ansiedade da separação. Então, 4 meses e 8 meses são os principais motivos, são os principais marcos de longos despertares. Depois tem nos 12 meses que o bebê está querendo caminhar, ou então alguns já estão caminhando e correndo, e balbuciando, vocalizando palavrinhas mais entendíveis. 18 meses tem um novo pico da ansiedade de separação. O bebê ele já acha que ele tem uma independência muito maior do que a que ele tem. Então ele fica pé da vida ali também na madrugada, durante o dia, e tá com mais apego com a mãe. Então são 4 meses, 4 épocas que são comuns ter esses longos despertares durante a noite, porque o bebê está mais agitado. O despertar longo é o cérebro em alerta, é um cérebro hipervigilante. E a angústia da separação e os outros saltos deixam o bebê sempre estimulado. O próximo são questões emocionais. A ansiedade da separação, que a gente já falou no vídeo anterior. Necessidade de mais conexão. Quando o bebê ele vê a mãe menos durante o dia, nas mudanças de rotina. O bebê começou a creche, a mãe começou a trabalhar, começou uma babá nova em casa, tem mais gente em casa, tem coisas mudando, a mãe está grávida. São momentos assim que mudou a rotina do bebê e ele fica mais inseguro. Isso aí tudo tem mais a ver com insegurança. E quando a mãe não está tão conectada com ele, às vezes, por realmente não achar que é necessário, o bebê quer a mãe na madrugada. Porque na madrugada o bebê sabe que a mãe está ali. Então ele chama e ele quer ficar mais com a mãe. Então, se a mãe tenta devolver ele para o berço, o bebê acorda. E eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu ontem aqui na minha casa. Meu filho tem 4 anos. Foi exatamente isso que aconteceu. Isso aí não é só bebê, isso aí é uma criança com cérebro em formação. O meu filho ele mudou de escola ontem e ele acordou na madrugada e parecia estar pleno. A gente teve muitos momentos de conexão, tanto de manhã antes da escola quanto depois, mas ele acordou na madrugada. Eu fui lá, ele, mamãe, você pode ficar aqui comigo de novo até eu dormir? Eu, claro, amor, mamãe fica aqui contigo. Eu deitei na caminha dele ali com ele e eu levantava para sair e ele acordar. Eu respirava mais fundo, ele me abraçava. Por quê? Porque ele estava passando por uma mudança grande na rotininha dele. Sabe, nem tudo é só relação com a mãe. A parte emocional dele estava abalada. Ele mudou a professora, mudou os amiguinhos da escola. Então ele estava abalado. Ele precisava de mais contato, de mais toque ali comigo para ele conseguir relaxar para dormir. E agora uma dica extra, né? Se o bebê ele tem essa segurança emocional, ele consegue dormir. O meu filho tem autonomia desde os 5 meses de idade, mas ele sabe que se ele precisar, a mãe dele tá ali. Isso que vai fazer o sono dele ser de qualidade. E depois tem as questões comportamentais. Aí sim a gente tem as famosas associações de sono. Por que que a associação de sono acaba podendo causar um longo despertar na madrugada? Porque os ciclos de sono do bebê eles são curtinhos, né? Normalmente ali a cada o bebê no começo da noite ele faz um estirão mais longo, ele aprofunda o sono. Depois a cada 50, 60 minutos o bebê ele está suscetível a acordar durante a madrugada. E aí, se o bebê está passando por alguma ansiedade da separação, ou ele está num salto de desenvolvimento, ou ele está com excesso de cortisol no corpo, ou ele acordou porque estava com a rotina desregulada, ele tem associação de sono, ele vai depender daquilo para voltar a dormir. É muito difícil o bebê que está hipervigilante conseguir acalmar com, com um tapinha na bunda. E esse despertar, quando tem esse excesso de cortisol durante o dia, ele acaba que fica muito mais difícil do bebê relaxar. Então, demanda muito tempo ali para a mãe conseguir acalmar o bebê, mesmo colocando no peito, mesmo embalando. O bebê ele não consegue ficar praticando a autorregulação, porque durante a madrugada o bebê ele fica, sempre tem esses despertares. Mas se ele está tranquilo, ele está tudo certinho com ele vira coladinho e volta a dormir. O bebê que ele tem muita associação, ele não consegue fazer isso. E aí, mesmo o bebê recebendo o que ele está pedindo, ele não consegue relaxar o corpinho dele. Ele está fisiologicamente em alerta.
E esse micro despertar, ele vira um giga despertar, ele vira um enorme despertar. E aí demanda muito da mãe. E aí eu vou te falar agora algumas estratégias que tu pode fazer para ajustar, para resolver esses despertares longos. E se tu não me conhece, tu tá chegando aqui agora, muito prazer, eu sou a Nidy Conte, eu sou especialista em sono infantil. Eu tenho pós-graduação em neurociência do desenvolvimento infantil. Tenho certificação holística em sono infantil. Tenho certificação em saúde integrativa do sono infantil. E eu sou uma pessoa muito sincera, eu não vou ficar te enrolando. Não é tu fazendo isso hoje que essa noite o bebê não vai despertar, se ele está sempre despertando. Tu vai fazer a regulação do relógio biológico do bebê, tu vai ajustar todos esses pontos e, consequentemente, o sono do teu bebê vai passar a ser melhor e ele vai conseguir emendar os ciclos de sono e não ficar horas na madrugada acordado. Primeira coisa que tu vai fazer, tu vai tentar adiantar a hora do bebê dormir, respeitando a janelinha biológica dele. Diminui 15, 20 minutinhos por dia até chegar naquele horário biológico que é entre 7 e 8 horas. Garantir sonecas adequadas. Tu olha na tabelinha de sono, eu vou deixar aqui embaixo na tabelinha de sono para ti, e tu vai ver a quantidade de sonecas que o teu bebê precisa durante o dia. NIT são todos assim? Não. Por que que foi calculada essa quantidade de sonecas durante o dia? Porque cada bebê tem uma quantidade de horas que ele aguenta acordado. Então, para ele conseguir não ficar com uma janela muito gigantesca de sono, ele precisa de X sonecas durante o dia. Então, distribui as sonecas do teu filho naquela quantidade de sonecas que ele precisa durante o dia, para ele ficar com o dia dele organizado, não ficar com muito tempo acordado de manhã ou muito tempo acordado no final da tarde, tá? Ritual de sono noturno fixo e previsível. É muito importante o bebê ter a hora para acordar de manhã e ter a hora para dormir à noite. Não é exatamente a mesma hora, mas variando 30 minutos mais ou menos. Então, tu vai colocar o ritualzinho dele de sono sempre por volta do mesmo horário e ele vai ser sempre igual, o ritualzinho do bebê. Porque segurança emocional não é só contato, conexão, é segurança do que fazer durante o dia. É uma previsibilidade, são sinais que informam o cérebro o que que ele está precisando fazer ali, que tem que preparar o corpinho dele para ele adormecer. Conexão de qualidade durante o dia. Tu vai ficar muito tempo com teu bebê durante o dia. Ambiente escuro, calmo e sem telas antes de dormir. Aplicar o efeito farol. Se tu não conhece meu método sinapse do sono, eu abordo muito essa parte do emocional para conseguir melhorar o sono do bebê. O efeito farol, o que que é? A mãe é o guia do bebê, é o farol do bebê. O farol tem sempre que estar aceso para conseguir conduzir o bebê. Então a mãe ela tem que representar para o bebê na hora do sono a calma, o conforto e a confiança e acolher sem estimular, sem brincar, sem luz, sem ficar falando bobagem na madrugada, sem muita conversa na madrugada. Acolhe o bebê, deixa o bebê contigo. Parênteses. Tem fases do bebê que eles estão naquele pico de choro que a gente vai tentar acolher sem estimular e isso não vai funcionar. Teu bebê vai se irritar. Nesse momento, tu tira o foco do sono do bebê. Tu muda o foco. Tu mostra algum brinquedinho, acende o abajurzinho que tu tem em casa, ali no quarto, e mostra um brinquedinho pro bebê. Mostra algum quadro que o bebê gosta. Tira o foco do sono. Quando o bebê parar de chorar, aí sim tu desliga a luz e deixa o bebê tranquilinho ali contigo. E, obviamente, procurar o pediatra se o bebê tiver algum sinal de dor e desconforto. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e tu consiga ter identificado quais das questões aí que podem estar sendo as causadoras desses longos despertares na madrugada, tá? Se é só questão de salto de desenvolvimento, calma, respira fundo que a coisa volta. Mas normalmente tem mais coisa envolvida aí. Tenta focar bem na organização da rotina e no emocional com o bebê. Aí, olhando assim, pode parecer que é muita coisa, Nídia, eu não vou conseguir resolver isso, eu não sei nem por onde começar. Então, se tu quer a minha ajuda, minha gata maravilhosa, para melhorar o sono do teu bebê, acabar com esses despertares longos e ensinar a autonomia do sono com muita conexão, sem deixar bebê chorando com treinamento de sono, nada disso, eu vou deixar aqui embaixo o link do Sinapse do Sono. Aí tu vai ter vídeos claros, curtos, objetivos, é tudo prático. Cada aula tem uma atividade prática para tu conseguir implementar. Além de tudo mais, tu vai ter o NID GPT, que é um assistente meu robô criado e treinado por mim para te dar um plano de ação, uma rotina personalizada e tirar qualquer BO aí que esteja acontecendo na tua casa. Um beijo grande e nos encontramos em breve.